boa noite, pessoal. Bom final de tarde aí. Nós estamos aqui em São Paulo, finalizando nossa participação no RD Summit. Tá cansado, Mike? Último dia, você foi todas as energias possíveis. Foi, acabou a energia, gente. A pilha parece que assim, eu acho que era metade da tarde hoje. Eu até brinquei que a gente estava lá na metade da tarde, aí a gente foi nas palestras finais, a gente andou, vai falar um pouquinho sobre, mas eu falei assim, posso dizer uma coisa pra vocês? Eu tô pronto. Não. Se ficarem bravo, foi É verdade. brincadeirinha. É verdade, eu vou falar uma coisa, mas qualquer coisa é brincadeira. É. Aí eu olhei pra eles e falei assim, eu tô pronto. Que nem criança, né? Porque cansa, gente, Cansou. cansou. Os três estavam se olhando meio em Nárnia já. Exatamente. Hoje foi um dia um pouco diferente, né? Porque a gente também definiu que nós tiraríamos um dia para visitar. Eram mais de 60 estandes, expositores, ferramentas, soluções, CRM, embalde marketing, tinha de tudo. De tudo, agência, enfim, tudo, Exato. todo que é tipo de ferramenta de comunicação, CRM, enfim, tudo que fazia sentido e faz sentido. Isso aí. E aí a gente então estabeleceu que no dia de hoje nós faríamos isso, iríamos nos dedicar. Tinha várias palestras legais, mas não dá para fazer tudo, né? Então a gente foi 2 dias iniciais, dia 1 e 2 nas palestras, e hoje visitar ferramentas. Por isso que a gente também está mais cansado, porque a gente transitou, andou muito, conversou muito, então isso acaba sugando aí as energias. Acho que vou dar uma impressão geral, né, a respeito das visitações também. Mas vamos falar um pouquinho sobre, eu acho que as duas palestras, né, que a gente esteve presente. Acho que as três, né? Teve Pianges também. Exato. Isso, teve a do Pianges, exatamente. A do Pianges não deu nem para anotar, porque era tanta coisa acontecendo, ele é Sim. tão intenso que não dá tempo. Não dá, mas foi muito boa. Vamos falar então, a gente participou, eu e o Maico, então, hoje a gente acabou indo nas mesmas, né, nas mesmas palestras, até porque a gente foi numa primeira e foi ficando no mesmo painel. Um deles foi o Luciano Santos, né, ele falou sobre a cultura do feedback e da importância sobre essa troca, sobre o quão importante é conversar quando existe essa relação, né, entre demanda, entre quem demanda e quem é demandado, né, ao longo do tempo aí. E foi muito bom, porque a gente acaba fazendo uma autoanálise quando vai numa palestra dessas e o quanto a gente peca, o quanto a gente falha, muitas vezes, em dar feedback. E quando ele falou feedback, a questão da troca, o feedback só existe se existe a troca. Se não existe a troca, não existe feedback. Né? É essa questão. Ele citou muito que todo mundo tem a cultura do feedback, e essa palavra feedback, qual é o feedback? Não gostei. Não. Não é o feedback. Exato, que ele é muito usado quando as coisas não vão bem, né? Exato. Mas que ele, justamente, ele é um direcionador. E aí foi muito bom, porque ele falou sobre uma metodologia em 7 passos, né, que é extremamente simples. Vou deixar na descrição do vídeo lá os 7 passos que ele descreveu. Foi engraçado, porque eram 8, né? Eram 8 passos, e aí ele colocou 0, ele botou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele falou, porque eu gosto do número 7, então eu queria que fosse O 8 não 7. ficou legal, botei o 0 ficou melhor. Isso, são 8, mas são 7, né? Mas foi muito engraçado, mas foi muito bom. E o mais interessante foi que, assim, quando estava quase no final, né, Mike, sobre da palestra de feedback, a gente começou, né? A gente começou a conversar. A gente começou a usar lá as técnicas e dar feedback, né, um para o outro e conversar. Não foi ao combinado, foi natural que aconteceu a questão. Foi, encaixou e aí a gente já ficou trocando uma ideia. E aí ficamos lá no painel e aí daqui a pouco quem tá entrando? A Monja Coen. Eu não esperava nem ideia que ia aparecer. A gente não estava esperando, ele não estava conectado na próxima atração daquela sala. Até então nós estávamos conversando, uma palestra entre a outra, acho que tem 10, 15, 20 minutos, e foi, nossa conversa foi rolando, depois conversa, ela falando, olha lá, olha quem tá lá, a Monja. Exatamente, e conectou com o assunto que a gente estava falando sobre feedback,
E aí até o Maicon brincou comigo, falou assim, ó, isso aí foi combinado, né? Não, nós falamos no assunto e ela entrou nessa questão, o feedback também, eu falei, não, você contratou por horário, combinou horário para falar para essa conversa. Né? Isso aí. E aí ela, para mim, assim, teve duas coisas que para mim marcaram. Não tem como resumir, né? A monja tem que seguir a monja, tem que acompanhar. Sim, é uma doutrina, fora do exatamente. comum. A presença dela já tranquiliza, né? Sim, a forma que ela fala, que ela expõe, ela consegue pôr emoções nas palavras e expressões no rosto que tu fica assim, concentrado, tipo, tu foca, né? Tu consegue se focar nela sem querer. Exatamente. E para mim, ela, duas coisas que ela fala muito, e eu concordo muito com o que ela fala, que hoje, nos tempos atuais, se defende muito a bandeira da diversidade, né? Como se fosse algo novo, ou algo que tenha que ser defendido. E ela mostrando, ela falando que, como assim defender a diversidade se nós somos diversos? Né? Sim, ela tocou muito no DNA, né? Isso mesmo. E ela falava sobre a evolução humana, sobre as pessoas, sobre a forma de pensar diversa, né? Que ela, né? E ela sustenta, eu também sustento isso, de que por que defender algo que, no meu ponto de vista, já é o natural, né? Isso, a gente respeitar o ser humano, independente de qualquer coisa. E ela traz um olhar muito mais profundo, né? Que a gente olha muito superficial, né? Uma que é atrás do DNA e quando ergue a vestimenta dela tem um tecido de algodão embaixo. Daí ela disse assim, não, vocês estão vendo isso aqui é de algodão, mas não é algodão. Tem a pessoa lá que planta algodão, tem a pessoa lá que colhe algodão, tem a pessoa que leva a marmita para quem colhe algodão, tem a pessoa que põe na indústria para fazer o tecido de algodão. Então, isso aqui não é tecido, é uma pura ilusão. Tem toda uma estrutura atrás que a gente não percebe. Então, é a mesma coisa que ela quer dizer das raças, da humanidade. Cara, todo mundo é uma mistura. E o que a gente vê, a gente tem que ver o interno, não o externo das pessoas. Indiferente de gênero, de sexo, de religião, de política, qualquer coisa, de time de futebol, qualquer coisa. Exatamente. E a segunda, que para mim é uma coisa legal nela, que ela fala assim, seja ético, mas tenha ambição de vencer. Sim. Ela fala que ela não prega aquela coisa de todo mundo ficar assim, né? Aquela coisa É neutro, né? zen, low profile. Até foi um exemplo que todo mundo deu risada, que ela falou, imagina um jogador de futebol, né? Aí ele vai entrar em campo, aí o jogador pensa assim, não, eu não vou fazer gol no adversário, porque senão o adversário vai ficar triste, né? E ela falou, não, tem que entrar lá e tem que dar o máximo, e tem que ganhar, e tem que querer vencer, porque a evolução do ser humano depende disso, da competitividade, dessa coisa da concorrência. De querer o mais, né? E isso, de querer o mais, mas claro, sempre dentro dos limites éticos. Então eu achei muito legal e todo o resto não vou falar nada, não vou resumir, porque a monja é a monja. Já disse. Né? E aí fomos ficando, né? Saímos e aí depois... Continuando o feedback, gente, olha, eu e o Marco, a gente saiu caminhando e não paramos mais de conversar, de feedbackear. E aí depois fomos no último painel que a gente foi hoje, que é do Marcos Piangers, né? Aí pode falar, Marco, o que tu achou? Cara, eu conheço o Marcos Piangers, nunca tinha ido numa palestra dele, nunca tinha ido, conheço ele da Rádio Atlântida, que fazia o Pretinho Básico, e conhecia de lá. Depois fiquei sabendo do livro dele, nunca li o livro, e não sabia dessa energia dele no palco. Ele tem uma energia muito grande. É diferente dele, pessoa, né? Muito, muito diferente. E a paixão que ele tem, né, pela família. A paixão pela vida humana que ele tem, né? Então, ele comentando muito da questão da inteligência artificial, que foi o assunto mais comentado, né, no RD Station, no RD Summit, e que, cara, não vai substituir. Né? Porque o humano tem um sentimento, ele tem a surpresa, ele tem a expectativa, que a máquina não dá. A máquina ela calcula exatas, ela faz as coisas, ela faz interpretações. Exatamente. Mas não traz o sentimento. Exatamente. Né? Que é o ser humano, do apego, de dar o abraço, de ter o sentido da pessoa estar mal, você lá abraçar,
e a pessoa feliz comemorar com ela. Então, isso a máquina não traz. E isso que é a diferença do ser humano. Daqui muitas pessoas estão virando máquinas. Exatamente. Porque só faz o processo. E aí ele fez um comparativo, né, que a inteligência artificial traz probabilidades. Isso. E o ser humano traz possibilidades. E aí ele trouxe exemplos, assim, na história, daí ele citou um exemplo de 1983, Sim. na Guerra Fria, né, em que a Rússia tinha instalado um moderníssimo sistema antimísseis nucleares que iria prever se os Estados Unidos enviassem ou mandassem um míssil nuclear. Exato. E eu não lembro exatamente quem era na época, mas era um general russo, né, em que em 5 vezes... Ele era responsável por assistir se o equipamento ia detectar ou não, né? Isso. Ele que tomaria a decisão, tipo... Contra-atacar. A Rússia vai contra-atacar ou não. Sim. Daí... É, isso mesmo. E aí, 5 vezes a máquina disse, né, Sim. que estava vindo um míssil americano. Direto para a Rússia. E os responsáveis pelo exército russo, né, falavam, vamos contra-atacar. E ele dizia, não, eu estou sentindo algo, e tanto é que depois ele recebeu prêmios, esse general russo, ele é vivo até hoje, né? Não, algo me diz que não, que isso não está correto. E durante 5 vezes a máquina errou. Durante 5 vezes. Exatamente, né? Então imaginem se a máquina tomasse a decisão sozinha, né? Então eles falaram a respeito disso, né? Nessa palestra também do Piangers, e aí realmente ele é energia pura. E o legal é que ele fez assim, toda a palestra dele, ele fazia quase que como num contexto brincando assim, né? Toma inteligência artificial, né? Toma ChatGPT, faz isso. Então ele como se fosse tipo uma competição. E ele trouxe uma analogias com as outras tecnologias do passado que chegam no pico e passam, né? E que o ser humano se mantém nessa evolução ou teria que se manter numa evolução, né? Então ele fez das tecnologias do Facebook, o Meta, o que era o Meta? Nossa, o Meta vai revolucionar, onde está o Meta hoje? Sim, Metaverso. Metaverso, Exato. Então, assim, ele falou, a tecnologia é de picos e ela vai evoluir, a inteligência artificial vai evoluir, vai trazer imagens melhores, vai trazer muitas coisas melhores. Mas a questão do feeling, de perfil, de sentimento, ela nunca vai ter. Exato, esse relacionamento humano, né? Exato. Então, foi show à parte, assim, eu acho que encerrou em alto astral, e a gente, então, passou muito do nosso dia visitando stands, né? E aí a gente explode a cabeça, né? Porque daí a gente vê a quantidade de ferramentas que existem, né, à disposição. Mas uma das coisas assim que me chamou a atenção, foram 2, na verdade. A primeira delas é que, por característica, né, eu faço isso muito também, o Maico faz, o Gui que estava com a gente também, a gente foi, em cada stand que a gente parava, a gente dava atenção, né? A gente queria... Mostrava o interesse. Interesse, né? Porque eu entendo que, assim, quando eu estou numa feira, eu estou num evento desses, eu preciso dar o tempo para quem está lá, para me apresentar a sua solução, seus diferenciais, eu ouvir, né? E realmente eu faço isso. E aí, em alguns stands, o que nos chamou a atenção era que parecia que meio que assim eles se assustavam por a gente dar tempo. Ou que não estavam preparados para isso. Né? Não estavam preparados, porque a gente chegava lá, se apresentava a Escape, né? Qual é o trabalho da Escape, qual é a nossa forma de trabalho, e aí a gente perguntava, dentro desse cenário, como é que vocês podem nos ajudar e ajudar os nossos clientes? Exato. E aí, às vezes, dava um tilt. Dava um branco neles, né? Ou tipo, só um pouquinho, eu vou chamar outra pessoa. Ou tipo, não sei, mas depois a gente troca contato, eu te respondo, né? Exatamente. Por quê? Porque talvez nesses eventos, né, como é tanta gente passando, falta de foco, eles estão acostumados a, não, pega aqui uma sacolinha, um folder, assiste o videozinho, escaneia o QR Code. Faz aquela jornadinha ali só para pegar os contatos e deu. Isso mesmo, né? Então, é importante, e eu acho que isso é muito relevante,
quando formos em uma feira, darmos tempo e nós, a agência e os nossos clientes também, é um aprendizado para nós. É que ir para feira, mas ir para feira, né? Isso mesmo. Não ir lá para pegar Distribuir. panfleto, brinde, exatamente, Não tá lá para distribuir, pegar brinde, folderzinho e coisa. Vamos lá, levar para o negócio, lá você já está no funil, né? Porque do mundo todo está num funil. Aí o lead que tá ali, tu vai desperdiçar com Folderzinho. sabe, não faz sentido, né? Porque tu tá gastando dinheiro, teu custo por cliente ali já é caro pra estar num evento desse. É caríssimo. Né? E aí a pessoa que vai lá para ter o conhecimento da ferramenta e a pessoa que vai dar o conhecimento da ferramenta não tá preparado para isso, não faz sentido, né? Exatamente. E a segunda, que para mim me deixou muito feliz, né? Eu até fiz um post quando eu saí de lá, é que mesmo diante de tudo e toda inovação e toda a tecnologia e tudo que a gente viu, eu percebi que realmente assim a Escape ela está no caminho e está num caminho correto, né? Eu acho que muito do que a gente viu lá validou a nossa metodologia de trabalho, que hoje a gente trabalha com uma metodologia, são etapas específicas em que em cada uma dessas etapas a gente pluga ferramentas. E justamente foram essas ferramentas que a gente foi lá para analisar e para investigar, né? A gente viu que tem várias ferramentas semelhantes, né, com alguns detalhes diferentes, mas o mais importante das ferramentas é a integração entre elas, né? A comunicação entre elas para a gente ver o total. Tem ferramentas que é para um cliente mais avançado no processo, outro para um cliente mais mediano, outro para um cliente iniciando, né? Porque você não pode botar uma ferramenta plus um cliente que está iniciando, porque tem que ter um início, tem que ter uma ferramenta mais básica, até por valor, enfim. E a gente viu que ferramenta é o que não falta. Né? É a forma da gente entender o processo e qual é a melhor ferramenta para aquele momento. Não que as outras sejam ruins. Sim, né? Mas identificar, né? Fazendo uma analogia, aquele negócio assim, de tipo, cara, por que eu vou comprar uma parafusadeira de R$300 se, cara, daqui a pouco eu aperto um parafuso por mês e olha lá, né? Exato. Então eu vou comprar uma chave de fenda. Exatamente. Né? Uma chave de fenda de R$10, em vez de uma parafusadeira. Quando eu precisar de uma parafusadeira, eu vou lá e compro. E é muito de como a gente pensa para os nossos clientes, né? A metodologia, a jornada que ele vai percorrer é a mesma, seja um pequeno, um médio, um grande cliente. Mas qual ferramenta está mais adequada para a realidade dele e para o orçamento dele é onde a gente faz a diferença, porque a gente realmente se importa e se preocupa, né? E até a gente acaba conhecendo o processo do cliente anterior, a gente coloca as ferramentas, a gente conhece a cultura do cliente. Então tudo isso faz diferença para a escolha da ferramenta. E a gente que analisa isso. Isso aí. E vê qual é a melhor ferramenta no momento. Então tem ferramenta para todos, só a diferença é qual. E a gente analisa o momento do cliente. Então foi isso, gente. Hoje foi um resumo bem curto, até porque assim, muito do que a gente viu de ferramentas hoje, a gente vai levar de volta, vai discutir com a nossa equipe, vai colocar no nosso plano e podem ter certeza que muitas dessas novidades vão aparecer aí para os clientes da Escape. Sem dúvida. Então, quero agradecer a quem nos acompanhou de alguma forma, assistiu os nossos vídeos. Foi muito intenso, muito legal, mas também muito cansativo. Eu tô louco para voltar para casa, para deitar na minha cama, cara, para eu cozinhar, sabe fazer a própria comida, assim, esticar as pernas, porque foi cansativo. Mas a partir de segunda-feira, né? O bicho pega, ferramenta, coisa que tem que fazer, que já está programada. A semana, na verdade, ela deveria ter uns 15 dias, né? Só a semana que vem. Isso aí. Do que a gente tem para fazer. O bom é que eu sei que todo mundo que eu começar a encontrar a partir de segunda vai me perguntar: e aí, como é que tava lá? Aí, pelo menos, eu vou ter 3 vídeos, né? Para mandar, eu vou dizer, cara, vou te dizer como é que tava lá. Vou mandar o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Eu acho que a gente deve fazer um QR Code para ele já fazer a leitura isso, ali, ó. Tá isso. aqui. Não, vou caminhar com uma camiseta com um QR Code. Ó. Como foi o RD Summit? Escaneio o QR Code. D1, D2, D3. É isso aí, isso mesmo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Aí. Uma satisfação e agradecer mais uma vez. Então, o brinde final. Finalizar. Né? Até o próximo evento. Até o próximo evento.